cara, Deus, ele nos dá a oportunidade de transformar toda maldição em bênção, né? Tudo aquilo que vier para nos atingir, que é comum e vai acontecer no planeta que nós estamos, essas coisas vão acontecer. Para quem empreende, cara, se você é empreendedor ou se você é um aspirante a empreendedor, empresário, saiba que você vai ter dias muito desafiadores. Mas a gente sabe que Deus nos deu a oportunidade de transformar toda e qualquer maldição ou qualquer coisa que venha contra nós em uma bênção. Cabe a nós fazermos isso. Eu falo, quem tem problema é quem está numa cama de hospital. O restante não tem problema, gente. Se a gente está com saúde, é a gente levantar e ir para a vida e buscar as oportunidades, porque elas virão. E respondendo, Ciro, foi incrível a oportunidade que eu tive na Quala. Cresci muito lá. Primeira vez que eu viajei de avião na minha vida foi pela Quala, né? Eu entrei lá como vendedor júnior, né? E aí me destaquei porque vendi a primeira franquia. E tem até um episódio bacana que aconteceu, que eu gostaria de contar aqui. Assim que eu entrei lá, eu era muito novinho, né? 20 para 21 anos e tal. Sempre as cronologias aí vai sempre dar uma, né? Mas estamos dentro da linha, entre 20 e 21 anos ali. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu entro lá, eu ainda muito inexperiente, né? Numa empresa multinacional. Todos os meus pares já eram pessoas de 28, 30, 32, né? Eu era o mais novo da empresa, o segundo mais novo tinha 26, né? Então eu era o mais novo da empresa ali. E eu, com a minha inexperiência, foi o que trouxe uma sorte muito grande para mim, porque no primeiro dia que a gente saiu pra rua, na época, estamos falando de 2008, 2009, pessoal, não tinha internet no celular, a internet ainda era muito restrito, a gente usava-se ainda aquela frase, eu vou entrar na internet, né? Porque você parava num local para entrar e navegar na internet, não é como hoje que a gente está conectado a todo momento. Então, pensando nisso, né, criando essa reflexão, o nosso melhor formato de vendas era pegar um stand e ir para a rua com esse stand e oferecer para as pessoas aquela oportunidade de se tornar um franqueado da Quala no Brasil. Porque na Colômbia e outros países da América Central e até América do Sul já estava acontecendo esse movimento. Então nós usávamos panfletos, cartazes, mostrando como estava sendo sucesso nos outros países, e com isso a gente tentava convencer. O investimento na época era R$8.000. Imagina você sair para a rua, montar um standzinho com um guarda-solzinho, sozinho, com panfletos ali, com uma pasta, abordando as pessoas na rua e falando assim, ó, abre um negócio, investe R$8.000, que eu sou da Colômbia, acabei de chegar no Brasil, acredita nisso. Então era um desafio. E nesse dia, a primeira vez que a gente foi sair, olha só que legal, nesse dia que a gente foi sair pra rua, a gente fez aquela matinal, 7 horas da manhã, e aí acabou a matinal, todo mundo motivado, a gente olha pro tempo assim, tava um tempo parecido com hoje. Hoje aqui em São Paulo tá meio nublado, tá frio, e começou a garoar, começou a chover. Não forte, mas tava uma garoa assim, intensa. E cara, vamos pra rua, né? Eu, na minha inocência, eu falei, cara, tem que ir pra rua, então vou montar na chuva. Eu fui e conversei, aí, né, estrategicamente já, isso ajudou bastante o comércio, por isso que eu sou muito agraciado de ter trabalhado cedo no comércio. Eu pensei assim, cara, onde tem muito tráfego de gente aqui na Zona Sul de São Paulo? Aí tem uma estrada chamada Estrada do Campo Limpo aqui na Zona Sul, que é um movimento assim de pedestres muito grande, um comércio muito pulsante, né? Como se fosse uma 25 de março, mas aqui da Zona Sul. E eu falei, cara, é pra lá que eu vou. E lá não tem espaço pra você montar um stand, né? E aí eu conversei com alguns comerciantes ambulantes, falei, cara, tem um espacinho pra mim, eu expliquei o projeto pra eles. Aí o cara falou, lembra que um cara que vendia pano de prato, umas coisas assim, ele falou, cara, coloca aqui do meu lado, pode colocar aqui. Aí montei lá, era um standzinho bem simples, montei o standzinho, tava com o meu uniforme, cara, debaixo de chuva, abordando gente. E aí, tive a sorte de abordar o seu Pedro, né, o seu Pedro, que era um pastor evangélico na época, de igrejas bem simples, assim, bem na periferia mesmo. E eu expliquei o projeto para ele, ele amou. Aí eu falei, ó, vai lá na tua casa. Aí a conversa ficou um pouquinho melhor, né? E eu falei, deixa eu explicar melhor. Aí tinha um bar do lado, um bar mesmo, assim, não era nem restaurante, era um bar. Aí eu falei, vamos ali no bar, porque a gente consegue conversar melhor. Aí pedimos uma Coca KS ali e tal. Deixei o carinha lá cuidando da barraquinha pra mim. Não tinha nada de valor. E fui lá no bar e expliquei pro seu Pedro, assim, ó, profundamente todas as coisas da Quala, né? Da franquia. E aí eu lembro que ele foi lá na casa dele, buscou um cheque
e voltou e me entregou um cheque de R$8.000 para comprar a sua franquia no primeiro dia, cara. Só que, na minha inocência, eu falei, caramba, meu, consegui vender só uma franquia hoje. Os outros caras que é muito mais experiente que eu, nossa, os caras devem ter vendido 3, 4, eu fiquei imaginando, né? Vou chegar amanhã lá na nossa matinal, só com uma franquia. Puxa, meu, e eu já tava apavorado, porque, pô, meu filho lá novinho, eu precisava ser um profissional exemplar, eu precisava crescer naquela empresa. Eu sabia que era a minha oportunidade, afinal de contas, eu já era pai, e pai muito cedo, né? Precisava dar uma vida confortável pro meu filho. E aí voltamos ali no dia seguinte para matinal, e para minha surpresa, só eu tinha vendido. E depois conversando, mais tarde, tempos depois, conversando com o pessoal, eu descobri que vários dos vendedores que tinham lá, eles nem foram pra rua. Dia de chuva, André, dia de chuva, vendedor externo? Não, vendedor externo dia de chuva para num estacionamento e fica lá dormindo. Ou vendedor dia de chuva vai para casa, não tem como vender debaixo de chuva na rua, né? Foi isso que eu descobri depois. Então, com a minha inocência ali, eu fui para a rua debaixo de chuva, consegui fazer a primeira venda, isso me trouxe um destaque, cresci muito nessa companhia, né? E isso me ajudou bastante a desenvolver o meu profissional para anos depois que eu saí dessa companhia, começar a empreender, né? Mas é basicamente isso, não quero me prolongar e vamos lá para a próxima pergunta.